Olá! Nos vídeos anteriores, nós descobrimos algumas funções que o Python provê para desenvolvermos os nossos programas. São funções de conversão de tipos, como o int, como o float e o str, funções para conversão para esses tipos. Nós temos também funções de manipulação, como o input, como o print, funções matemáticas para calcular o seno, cosseno, que são funções específicas do módulo de matemática. E agora, a gente precisa aprender como definir as nossas próprias funções. Afinal, em diversos programas, nós temos metodologias, processos diferentes. Imagina se você é um aluno da UFAL e ela tem uma metodologia própria para poder calcular a sua nota. Tem que pegar a B1 mais a B2, dividir por 2, verificar se é acima de 7. Isso é uma coisa que o Python não provê. E você pode criar uma função específica para isso. E é bem comum nos programas da gente nós criarmos funções específicas dentro do contexto do programa que nós vamos fazer. Em Python, a definição de novas funções, ela é feita com a palavra-chave def, definição de função, certo? E essa definição, ela sempre tem que vir, obviamente, antes do seu programa de cima para baixo, ela tem que ter a definição antes de você chamar a própria função, porque senão o Python vai verificar que não existe aquele nome ainda. Por exemplo, se eu não definir uma função calcular média da UFAL e chamar essa função antes de defini-la, o Python não vai saber o que fazer, ok? Então, a gente precisa definir a função e vou mostrar para vocês como é que isso funciona em Python. O comando def, ele vem normalmente com essa estrutura. A gente tem aqui a definição de função, logo na primeira coluna a gente tem que escrever a palavra def, seguido do nome da função em específico. Então, nesse caso aqui, o nome da função chama-se bem-vindo. A função, assim como as variáveis, tem que ter letras, podem ter números, começando com letra, obviamente, e pode ter o caractere do underline, do underscore, certo? Então, a palavra def, um espaço, depois vem o nome da função. Em seguida, nós temos que definir quais são os argumentos, quantos argumentos essa função ela deverá processar. Nesse caso aqui, você tem que fazer isso dentro dos parênteses. Se você não colocar nada, vai indicar que essa função ela não recebe nenhum argumento, ok? E logo em seguida, a gente precisa colocar os dois pontos, para definir que essa linha, a sintaxe, ela foi encerrada, e logo em seguida, nós vamos definir quais são os comandos que compreendem essa função, desde que eles tenham um espaçamento aqui de quatro espaços, ou um tab. Normalmente a gente trabalha com esses dois formatos, tá? Ou dá um tab no teclado, ou dá 4 vezes os espaços. Então, isso fica a critério de vocês. Nesse caso aqui, nós temos todos os comandos que estiverem com um tab ou com espaço, até o próximo comando que já volta para um alinhamento normal. Então, todos os comandos anteriores que passam da definição da função e que, de certa forma, respeitam essa indentação, fazem parte do corpo da função. Então, aqui, por exemplo, nós temos a função chamada bem_vindo, que tem dois comandos dentro dela no corpo da função. O comando primeiro print, que seja bem-vindo, e o outro print, tchau. Então, aqui nós temos a nossa definição de função, e eu deixei nesse mesmo slide a indicação de como nós podemos chamar essa função. É só chamar o nome dela, passando o número de argumentos que ela requer. Nesse caso, como não requer nenhum argumento, então a gente coloca só os parênteses, abre e fecha, sem colocar nada dentro dele. Então, aqui nós estamos chamando a função que nós acabamos de criar nesse nosso programa, ok? Vamos fazer um programinha mais interessante com isso. Então, aqui imagine que a gente precisa criar uma função que vai fazer a subtração, a diferença entre dois números, ok? Então, para ter a diferença entre dois números, nós temos, obviamente, que ter dois argumentos. Então, aqui nós temos uma função que está definindo com dois argumentos. O num1 é um argumento, o num2 é outro argumento. E aqui é o que a gente chama de parâmetros nesse caso, tá? Então, para a gente chamar essa função, perceba que a gente precisa sempre chamar a função com dois argumentos, como está mostrando aqui. Mas como é que isso funciona? Toda vez que a gente tem uma chamada de função, o corpo da função nunca é executado. A gente vai ver isso no fluxo da execução. Então, a gente precisa ter quais são os valores que a gente vai chamar, e uma vez chamado pelo nome, a gente começa a executar o corpo da função. Então, nesse caso aqui, eu estou passando o valor de A e o valor de B, e aí o valor de A e o valor de B vão ser, respectivamente, os valores das variáveis aqui, dos parâmetros num1 e num2. Então, as variáveis que recebem os valores desses argumentos são chamados de parâmetros, ok? Então, aqui
nós temos que o resultado de uma função também pode ser utilizado como argumento de outra. Perceba que eu estou chamando a função print. Dentro da função print, eu estou chamando a função diferença e eu poderia fazer vários encadeamentos desse jeito, que é o que a gente chama de composição de funções, ok? Então, não sei se vocês perceberam, então aqui nós temos um programa que tem uma função chamada diferença, ela vai definir a função, depois ela vai pegar aqui nessa linha, vai verificar, pedir para o usuário digitar um número e vai armazenar esse número na variável A, só que ele vai ser string, né? Que a gente sabe que o input ele sempre é um string. Depois fazer a mesma coisa com um outro número e armazenar na variável B. Em seguida, nós pegamos a string A, convertemos ela para inteiro e colocamos novamente na variável A. Então, a partir daqui desse momento, a variável A ela vai ter um valor do tipo inteiro. E a mesma coisa aqui. A partir desse momento, a variável B ela vai estar com o tipo inteiro. Em seguida, eu chamo a função print. Só que eu faço dela primeiro a composição. Então, os comandos que estão dentro da função são executados primeiro. Então, ele primeiro verifica qual é o valor da diferença de A, B, para depois, sim, calcular esse valor, e aí esse valor é impresso na tela. Perceba que aqui tem uma palavrinha diferente que a gente ainda não discutiu, que é a palavra return. Então, o return é justamente uma forma de Python, uma palavra reservada do Python, que ela normalmente é sempre utilizada dentro das funções. É nesse tipo de palavra que a gente define se uma função ela tem retorno ou não. Você lembra que a função input ela tem retorno, a função print ela não tem retorno. São tipos de funções diferentes. Então, vamos discutir sobre isso. A função de retorno, obviamente, é uma instrução que fica dentro das funções e as funções podem ter uma ou mais instruções de retorno, mas apenas um é utilizado por chamada da função. Então, por exemplo, você está executando vários comandos. Se tem um primeiro return, pronto, ela saiu da função, não chama mais nenhum naquele momento. Digamos, você chama novamente, pode ser que no seu processamento da função, ele vai chamar um outro return numa outra linha dentro da sua função. A gente vai ver isso com detalhes mais à frente, tá? O comando de retorno, ele sempre termina o fluxo da função. Imagina, se eu tenho uma função com 10 comandos, o meu terceiro comando, ele é um return, os comandos que estão abaixo dele não serão executados, desde que o interpretador Python execute esse comando return, entendeu? E aí, a gente pode fazer sempre com que, quando uma função ela tem a indicação da instrução return e esse return é executado, a gente pode pegar o resultado dessa função e manipular, colocando numa variável, como a gente já viu com a função input, por exemplo. Então, aqui nós temos um exemplo de uma função chamada área de retângulo. Então, def, ou seja, comando para definir uma função, espaço, o nome da minha função, chamado área retângulo, que tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro chama-se base, o segundo altura. Então, toda vez que eu mandar dois argumentos com valores distintos aqui, o primeiro vai ser o base, o segundo vai ser a altura, ele vai fazer essa multiplicação e vai criar uma nova variável chamada área, e depois ele retorna a área. Desse jeito, já que ele retorna, eu posso fazer com que o retorno de um chamamento de uma função, ele seja impresso. O retorno de uma chamada de uma função, ele seja impresso ou atribuído a uma variável, ok? Então, a gente faz com que o retorno disso, ele pode ser a entrada de uma outra função, nesse caso, a função print, tá bom? Percebam que em cada função, a gente vai ter um escopo e verifica-se o fluxo da execução dessa função. Então, normalmente, assim como em todos os programas do Python, os comandos são executados de cima para baixo, numa função não é diferente. Toda vez que a gente chama uma função, ela vem sempre executando de cima para baixo os comandos do corpo da função, ok? Então, os comandos eles são executados apenas quando elas são chamadas. Então, se você definir uma função com 10 comandos, mas essa função não foi chamada, então aquele corpo nunca vai ser executado, a não ser que aquela função seja chamada em algum momento. Ok? A chamada de uma função, ela sempre interrompe a execução de um programa para executar os comandos de uma função. Então, eu tenho lá 20 linhas de um programa. Na linha 10, eu chamo uma função, ele vai voltar para a função. Depois que executa a função, é que ele vai executar a linha 11, linha 12 e assim por diante. Vamos ver como é que isso funciona num exemplo, tá? Então, aqui nós temos o nosso programinha. Nosso programa tem 1, 2, 3, 4, essa linha em branco, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas de código, tá? Eu tenho aqui uma definição de função, tá aqui em cima, que é a função soma, que tem dois argumentos, tem um processamento e tem outros comandos aqui embaixo.
Se o Python fosse executar esse arquivo chamado fluxo.py, vocês podem até construir esse arquivo aí no computador de vocês, vou mostrar para vocês passo a passo como é que o Python executa, tá bom? Se você colocar ele para executar, obviamente, o Python vai executar de cima para baixo. A primeira linha é a definição de função. Então, o interpretador inicia, ele verifica que esse comando é um comando de definição de função e ele simplesmente anota que, olha, a partir de agora, qualquer pessoa, qualquer momento que algum comando chamar a palavra com o nome da função, nesse caso soma, eu tenho que vir para a linha 1, ok? Mas logo em seguida a gente pensa que deveria ser executado a linha de baixo, mas não. Nesse momento o Python está só executando a definição da função e não executando o corpo da função. Então, o nome da função ele é registrado, o interpretador passa a entender que existe agora um nome soma dentro do nosso programa e passa para o próximo comando depois da função. O próximo comando depois da função é esse comando daqui. Não é esse porque esse aqui é dentro da função, tem que ser um comando fora da função. Então, depois de executar a linha 1, o Python vem para essa linha daqui. Nesse caso, a indicação da definição da variável A, que ela é processada através, primeiro, de um input, e esse input é convertido para um inteiro. Percebam aqui, mais uma vez, eu estou fazendo a composição da função. Então, primeiro o interpretador aguarda a entrada do número, em seguida, ele converte a entrada para um número inteiro e atribui a variável A. Passa para a próxima linha porque já executou inteiramente esse comando e faz a mesma coisa na linha de baixo. Só que agora, o usuário é convidado a digitar um outro número, a partir dessa função interna input. Depois, esse número de digitado e apertado Enter, ele é convertido novamente para inteiro e atribuído, em seguida, a variável B. O próximo comando é esse daqui, é que ele verifica e cria uma variável chamada resultado, só que esse resultado ele vai ser o valor da chamada de função soma, passando A e B. Então, aqui, a função soma é chamada com os argumentos A e B. O valor de A e o valor de B, que são os valores que o usuário digitou, ele vai se tornar o num1 e o num2. Olha aqui, os valores de A e B são atribuídos aos parâmetros num1 e num2. Lembra quando eu disse, se a gente agora chamar a palavra soma, ele volta à execução agora para começar o comando do corpo da função. Então, aqui ele começa, assim, a entrar agora no corpo da função, fazendo com que o valor de A seja o num1, o valor de B seja o num2. Nesse comando seguinte, o primeiro comando do corpo da função, ele faz a soma dos dois valores, dados como atributos para os parâmetros aqui, e aí sim, ele atribui a soma desses valores à variável S. Em seguida, o S é retornado, o comando de return. Quando ele fala assim, retorne agora, a partir do momento que ele faz isso, nenhum comando mais da função ele é executado, e ele volta para a linha que chamou a função. Então, a conclusão disso tudo é que, quando ele chama a soma de A, B, ele vai, de certa forma, substituir essa chamada de função pelo valor retornado. Então, se o A foi 3, o B foi 5, ele vem aqui, o 3 vira o número 1, o 5 vira o número 2, soma 3 mais 5, 8, o S vira 8 e retorna o S. Quando retornou o S, a chamada que foi feita aqui com o 3 e o 5 é igual a 8. E aí esse 8 é atribuído à variável chamada de resultado e passa para o último comando do nosso programa, que indica que a soma dos números é, e ele manda imprimir também o valor da variável resultado. Nesse caso, no exemplo que eu acabei de falar, 8. Ok? Percebam que aqui nós temos variáveis que foram criadas fora da função, A e B, resultado, e variáveis que foram criados dentro da função, como, por exemplo, a variável S. Elas têm comportamentos específicos, tá? Os parâmetros e as variáveis criadas dentro das funções, eles sempre possuem um escopo local, certo? Então, só existe quando o fluxo da execução está dentro da função. Então, por exemplo, se eu colocasse para imprimir aqui, além desse comando, botasse para imprimir o valor de S, ele não executaria, porque essa variável S, ela só existe enquanto está executando a função, já que ela foi definida dentro da função, entendeu? Então, aqui, ó, nós temos um exemplo interessante. Imagina agora um outro programinha em que nós temos aqui uma outra definição de função e que nós temos dois argumentos que somam, tá? E depois eu criei, por acaso, uma variável C, que recebe 10, e mandei retornar o A. Então, percebam, se nós fôssemos executar esse programa, o Python entra na primeira linha
e define a função soma. Então, a partir de agora, toda vez que chamar a palavra soma, ele pode vir para cá. Não executa o corpo e passa para o próximo comando fora da função. Então, ele agora cria uma variável A que é igual a 3. Então, a partir de agora, toda vez que alguém chamar a variável A, a gente já tem um valor chamado 3. Depois, a mesma coisa com a variável B, que vai ser 5. Aí eu pergunto a vocês, o que é que vai ser impresso agora nesse momento? Qual é o valor de A nesse momento? Nesse momento aqui, o valor de A vai ser o 3, ok? Porque o A é igual a 3, ele veio executando e chegou aqui. Só que em seguida, eu chamei uma outra vez e criei uma nova variável chamada resultado. E esse valor de resultado vai ser o valor final do retorno da soma de A, B. Então, o 3 e o 5, nós temos soma de 3,5. O 3 vem para o número 1. O 5 é atribuído ao num2. Então, aqui nós temos 3 mais 5 dá 8. Então, aqui eu tenho uma outra variável A. E eu espero que vocês não confundam essa variável A daqui com essa variável A daqui. Quando eu atribuo a essa nova variável, é como se fosse uma variável diferente. Digamos que aqui fosse o A' e o A duas linhas, se fôssemos trabalhar em matemática, né? Então, aqui o A é 8, mas esse A que está fora da função ainda é 3. Então, 3 mais 5, 8. Eu criei uma outra variável chamada C, que vale 10, e retornei o A, que é 8 nesse caso. Então, o resultado, ele vai receber o valor 8, que é o resultado, é o retorno da soma de A, B, sendo A 3, aqui, e o B 5, aqui. Então, se eu mandar imprimir a variável A nesse momento, perceba que eu estou fora da função. O Python vai procurar o valor de uma variável A que está fora da função, que é 3. Não é 8, que é essa daqui. Então, o que vai ser impresso aqui é 3. E depois, o Python também vai procurar uma variável chamada C fora da função. Existe essa variável aqui? O que é impresso nesse momento? Então, o Python sempre procura a variável C, só que essa variável C, ela foi criada dentro da função. Quando executou a função, ela morreu. Não existe mais essa variável. Se vocês fizerem esse programa, então aqui nesse ponto, o seu programa vai dar um erro de tempo de execução, mostrando que não existe uma variável C e, portanto, não é possível fazer a impressão do valor dessa variável aqui. Ok? Deixo aqui alguns exercícios para vocês fazerem, para praticarem essa definição de funções com retorno, sem parâmetros, com vários parâmetros e assim por diante. Então, aqui eu tenho 4 exercícios importantes. O primeiro, faça um programa que receba 2 números do usuário e realize operações matemáticas com funções definidas. Uma função para subtração, uma função para soma, uma função para multiplicação, outra função para divisão. Em seguida, tem um outro exercício. Faça uma função que receba 2 valores, a base e a altura de um retângulo, e retorne a área do mesmo. Terceiro, faça uma função que receba o raio e retorne a área de um círculo. E, por fim, faça uma função que receba o raio e retorne o volume de uma esfera. Será que você consegue fazer isso? Espero que sim. Deixo para você esses exercícios. Nos encontramos no próximo vídeo. Obrigado.